Olá! Hoje a gente vai mergulhar num tema, olha, essencial para quem lida com imóveis no Brasil: o cartório de registro de imóveis. Isso aí. A base da nossa conversa aqui são os materiais de treinamento interno, sabe? Focados lá na Bahia. Eles explicam bem o porquê e o como das coisas. Exatamente. E a nossa ideia aqui é extrair a essência desses guias, que são bem práticos, né? Uhum, Vamos focar nos conceitos-chave para entender por que o registro de imóveis é tão crucial para a segurança jurídica. certo. E o ponto de partida, que sempre causa um certo espanto, é aquela história. O contrato assinado, mesmo a escritura no tabelião, não garante a propriedade perante todo mundo. Pois é, né? Como assim? É. Vamos entender o porquê disso e como é que o registro resolve essa parada. Ok, então vamos direto ao ponto. Muita gente pensa assim: assinei a escritura, paguei, tô com as chaves, o imóvel é meu. Só que a coisa não é bem assim, né? Não mesmo. O Código Civil brasileiro, olha, ele é muito claro quanto a isso. Tem um artigo lá, o 1245, parágrafo 1º. Que diz o quê? Ele diz basicamente: enquanto você não registrar o título de transferência lá no cartório, o vendedor, ele continua sendo considerado o dono perante terceiros. Caramba! Então essa é a virada de chave. É a virada de chave fundamental. E aí que entra o cartório de registro de imóveis, o tal do CRI. Mas que tipo de entidade ele é? Não é parte do governo direto, né? Tipo judiciário, executivo. Não, não é. Ele é o que a gente chama de serventia extrajudicial. Presta um serviço público, importantíssimo por sinal, mas funciona por delegação do poder público. Delegação. Isso, a Constituição e a Lei 8935 tratam disso. A gestão do cartório em si é privada. O titular, que é o registrador, né, passa num concurso super difícil, Uhum. ele administra o cartório, contrata equipe pela CLT, tudo, mas, atenção, a fiscalização é pública e bem rigorosa. Quem fiscaliza? O Poder Judiciário. Na Bahia, por exemplo, é a Corregedoria Geral da Justiça e a Corregedoria das Comarcas do Interior, que ficam de olho. Entendi. Então, gestão privada, mas com o controle público forte. E qual é a grande promessa? O que o CRI entrega na prática? Os materiais falam em 4 pilares. Isso, são 4 garantias essenciais para os direitos sobre imóveis. Vamos lá. Publicidade, autenticidade, segurança jurídica e eficácia. Ok, vamos ver cada uma. Publicidade. Publicidade é total. Qualquer pessoa pode chegar no cartório e pedir uma certidão para saber quem é o verdadeiro dono e se tem algum pepino no imóvel, tipo hipoteca, penhora, essas coisas. Qualquer um mesmo, sem precisar explicar por quê? Qualquer um, é público. Depois, autenticidade. O que está registrado ali tem uma presunção de que é verdadeiro, sabe? Dá uma força para o documento. Faz sentido. E a segurança jurídica? A segurança jurídica protege quem confia no registro. Se você vai comprar um imóvel, consulta a matrícula, vê que está tudo certo no nome do vendedor. Você está protegido se negociar com base naquilo. E por último, a eficácia. Eficácia. Essa é poderosa. É o que faz o direito registrado valer contra toda a sociedade. Não só entre quem assinou o contrato, entende? É o famoso efeito erga omnes. Erga omnes. Contra todos. Exato. Na maioria das vezes é o registro que de fato cria ou transfere o direito real, aquele direito que gruda no imóvel. Então, juntando tudo, esses 4 pilares resolvem aquele problema inicial do contrato particular, né? O contrato só amarra as partes, mas o registro avisa todo mundo e garante a coisa. Perfeitamente. O registro no CRI dá essa validade ampla, essa segurança que um simples papel entre duas pessoas ou mesmo a escritura pública sozinha não consegue oferecer. Certo. Mas isso tudo deve ser baseado em leis, né? Quais são as principais que regem o registro de imóveis? Sim, claro, tem um arcabouço legal importante. A gente pode destacar 4 leis federais que são, assim, a base de tudo. Quais são? Primeiro, a gente tem a espinha dorsal, que é a Lei dos Registros Públicos, a Lei número 6.015, lá de 1973. A famosa LRP. Exatamente, a LRP. Ela é tipo o manual de instruções do cartório. Diz o que pode ser registrado ou averbado, o artigo 167 dela é central nisso, como tem que ser feito, fala de prazos, estabelece os princípios que a gente vai conversar daqui a pouco. Ok, a LRP diz o como
E o Código Civil? Onde ele entra nessa história? O Código Civil, a Lei 10.406 de 2002, ele define o que são os direitos reais. Propriedade, usufruto, hipoteca, servidão, essas coisas. E o mais importante, ele crava a regra de ouro no artigo 1227. Que é? Que os direitos reais sobre imóveis, quando você negocia entre pessoas vivas, só se adquirem com o registro no cartório de registro de imóveis competente. Ah, então ele que diz que precisa registrar. Isso. E o artigo 1245, que a gente já falou, reforça: a propriedade se transfere mediante o registro. O Código Civil também fala daquela exigência de escritura pública para imóveis acima de um certo valor, lembra? Artigo 108. Lembro. Faz todo sentido a conexão. O Código Civil define o direito e a necessidade do registro, e a LRP detalha como fazer esse registro. E as outras duas leis que você mencionou? Bom, tem a Lei dos Notários e Registradores, a 8935 de 94. Essa organiza o serviço em si, sabe? Fala das responsabilidades dos titulares dos cartórios, dos funcionários, como funciona a delegação. A organização da máquina. Exato. E a mais nova, que está dando o que falar, é a Lei número 14.382 de 2022. É a Lei do SERP. SERP? Sistema Eletrônico dos Registros Públicos. Essa lei veio para modernizar geral. O foco dela é a integração eletrônica de todos os cartórios do Brasil, para agilizar os procedimentos, reduzir prazos, enfim, trazer o registro para o século XXI. Interessante essa dinâmica, né? O CC diz o quê e que precisa. A LRP o como, a 8.935 organiza o quem, e a SERP vem para acelerar e conectar tudo. É bem por aí. É um sistema legal que se complementa. Uma peça encaixa na outra. Agora, vamos entrar numa parte que, pelo que eu vejo, é super prática e às vezes meio nebulosa para o pessoal. Os tais princípios registrais. Parece que eles são as regras não escritas, ou melhor, as regras que guiam a interpretação das leis no dia a dia do cartório, né? Sem dúvida. Entender os princípios é fundamental para sacar a lógica do registro de imóveis. Eles são como as regras do jogo mesmo, que orientam o registrador na hora de aplicar a lei. E qual seria o primeiro? Olha, o primeiro a gente até já esbarrou nele. É o princípio da inscrição, ou também chamado de obrigatoriedade. Ele só reforça o que o Código Civil já diz. O direito real sobre o imóvel, a propriedade, por exemplo, só nasce ou só muda juridicamente para valer contra todo mundo quando ele é inscrito lá na matrícula do imóvel. Ou seja, sem registrar não tem direito real pleno. Exato. O exemplo da apostila é bom. João compra de Maria, se ele não registrar a escritura perante terceiros, a Maria continua sendo dona. O João tem só um direito pessoal de cobrar da Maria que ela transfira, mas não tem a propriedade efetiva contra todos. Só o registro dá isso. Entendi. E o cartório? Ele pode, sei lá, ver que alguém construiu uma casa e sair registrando isso sozinho? Opa, não pode não. Aí entra o segundo princípio, o da instância, que também chamam de rogação. A regra é, o cartório não age de ofício, por conta própria. Precisa pedir. Precisa ser provocado. O interessado, o comprador, o credor, quem for, ou uma autoridade, tipo um juiz, tem que apresentar o título e pedir o registro ou a averbação. O oficial pode até saber que o Pedro construiu uma casa ali no terreno dele, mas ele não pode averbar essa construção se o Pedro não pedir e não apresentar os documentos necessários, como o habites da prefeitura, a CND do INSS. Ah, então tem que ter o requerimento e a documentação correta. Sempre. Salvo umas exceções bem raras, tipo corrigir um erro muito óbvio na matrícula, a regra é: tem que ter instância, tem que ter rogação. Alguém tem que pedir. Ok. E quando a pessoa pede, apresenta o documento, o cartório simplesmente carimba e registra? Ou tem uma análise mais profunda? Ah, tem uma análise. E é aqui que mora um dos corações do sistema: o princípio da legalidade. Esse é crucial. Todo santo título que entra no cartório para ser registrado ou averbado passa por um exame rigoroso. A gente chama isso de qualificação registral. Qualificação. Tipo um controle de qualidade. Exatamente. Pensa num filtro bem fino na porta de entrada do registro. O registrador e a equipe dele vão verificar duas coisas principais: os aspectos formais e os substanciais.
Formais seria o quê? O papel tá certo? Isso. O documento está completo, tem todas as assinaturas, reconhecimento de firma quando precisa. A forma é a que a lei exige. Por exemplo, é uma escritura pública quando deveria ser? E os aspectos substanciais? Aí já entra no conteúdo do negócio. Exato. O negócio em si é válido, é lícito, as partes envolvidas são capazes, podem fazer aquele ato, o título respeita os outros princípios registrais que a gente está vendo, a pessoa que está vendendo é mesmo a dona, ela pode vender aquilo tudo, enfim, é uma análise completa da legalidade do ato. Uau, é bem detalhado então. E qual o resultado dessa qualificação? O que pode acontecer? Basicamente, três coisas. Se tiver tudo ok, redondinho, deferimento. Luz verde, o ato é praticado, seja registro ou averbação. Beleza. E se não tiver ok? Se faltar alguma coisa, se tiver algum problema, indeferimento. Mas calma, não é um não definitivo na maioria das vezes. O cartório emite uma nota devolutiva. Nota devolutiva. Isso. É um documento formal, por escrito, explicando tintim por tintim o que está errado ou o que está faltando. E o mais importante, ela tem que indicar claramente quais são as exigências para que o título possa ser registrado. E dá um prazo para resolver. Sim. Geralmente, com a nova lei do SERP, o prazo para cumprir as exigências e manter a prioridade da prenotação é de 20 dias úteis. A ideia da nota devolutiva é orientar o usuário. E a terceira possibilidade, se eu não concordar com a exigência, achar que o cartório está pedindo algo indevido. Aí cabe a suscitação de dúvida. O interessado, se discordar da exigência do registrador, pode pedir para ele submeter a questão ao juiz competente daquela comarca. O juiz, então, vai decidir se a exigência procede ou não. Entendi. Então a legalidade é esse filtro para garantir que só entre no registro aquilo que, pelo menos em tese, está conforme a lei e os princípios. É uma garantia para o sistema todo, né? Fundamental é o que dá credibilidade e segurança ao que está registrado. Agora tem uma coisa prática. Eu tenho um imóvel em Salvador, na Pituba. Posso ir num cartório lá de Feira de Santana para registrar uma venda? De jeito nenhum. Aí entra outro princípio bem direto, o da territorialidade. Territorialidade. Pelo nome já dá para imaginar. Exato. Cada cartório de registro de imóveis tem a sua jurisdição geográfica definida por lei. A gente chama de circunscrição imobiliária. O cartório só pode praticar atos, registros, averbações relativos aos imóveis que estão dentro daquela área geográfica dele. Ah, então o imóvel da Pituba só registra no CRI que atende a Pituba. Não pode ser no de Brotas nem em outra cidade. Exatamente. Isso organiza o serviço, né? Garante que todas as informações sobre um determinado imóvel fiquem concentradas num único cartório, facilita a consulta e evita bagunça. Faz todo sentido. Agora, tem um princípio que sempre ouço falar e que parece dar muito nó na cabeça das pessoas. Algo sobre a sequência dos donos. A corrente. Como é mesmo? Ah, você está falando do princípio da continuidade. Esse é, olha, um dos pilares mestres do nosso sistema registral. Essencial. Continuidade? O que ele exige exatamente? Ele exige que exista uma cadeia lógica, uma sequência cronológica e sem interrupções dos titulares do direito na matrícula do imóvel. Pensa numa corrente mesmo. Cada elo tem que estar perfeitamente conectado ao anterior e ao próximo. Na prática, como isso funciona? Na prática, significa o seguinte: a pessoa que aparece no título como transmitente, quem está vendendo, doando, dando em garantia, tem que ser exatamente a mesma pessoa que consta como proprietária ou titular do direito lá na matrícula do imóvel. Me dá um exemplo para ficar mais claro. Claro! Imagina que a matrícula do imóvel X diz que a proprietária atual é a Ana. Aí chega no cartório uma escritura pública onde o Bruno está vendendo esse mesmo imóvel X para Carla. O cartório vai registrar? Não vai. Pelo menos não diretamente. O registrador vai olhar a matrícula, ver que a dona é a Ana e vai barrar a escritura da venda do Bruno para Carla. Por quê? Porque o Bruno não é o dono da matrícula. Exatamente. Falta continuidade.
Para essa venda do Bruno para Carla ser registrada, primeiro teria que ter sido registrado o título que tornou o Bruno dono, ou seja, provavelmente uma escritura de compra e venda da Ana para o Bruno. Só depois que o registro em nome do Bruno fosse feito, aí sim ele poderia vender para Carla e essa segunda venda seria registrada. Tem que seguir a ordem, sem pular ninguém na fila. Entendi. Isso evita que surja um proprietário do nada na história do imóvel. Garante que o histórico seja rastreável, que a cadeia não se quebre. Perfeito. Garante a segurança e a lógica da sequência de transmissões. Mas e se acontecer uma situação, sei lá, meio de filme? A mesma pessoa vende o mesmo imóvel para duas pessoas diferentes em dias seguidos. Quem leva? Como o cartório resolve isso? Excelente pergunta. E aí entra em cena outro princípio fundamental, o da prioridade. Prioridade? Quem chega primeiro? Basicamente, sim. Quem chega primeiro ao cartório e consegue protocolar o seu título, esse ato de protocolar tem um nome técnico importante: prenotação. Garante a preferência no registro em relação a outros títulos contraditórios sobre o mesmo imóvel, que sejam apresentados depois. Prenotação. Como funciona isso? É tipo pegar uma senha? É quase isso. Quando você apresenta o seu título no balcão do cartório, ou hoje em dia eletronicamente, ele é lançado num livro específico, o livro número 1 protocolo. Ali fica registrado o número de ordem, a data e a hora exata da apresentação. Essa anotação é a prenotação. E ela garante o lugar na fila, por assim dizer. Exatamente. Ela trava a matrícula para análise daquele título que foi pronotado primeiro. E essa prioridade vale por um prazo determinado. A regra geral, com a lei do SERP, é de 20 dias úteis. Então, no exemplo, Maria vende para João na segunda e para o José na terça. O João corre para o cartório na quarta, às 9 horas e protocola, prenota. O José chega às 10 horas do mesmo dia. O João tem a preferência. Exatamente. O título do João foi prenotado primeiro. Então ele tem a prioridade. O cartório vai analisar o título do João primeiro. Se estiver tudo ok e for registrado, o título do José, que chegou depois e é incompatível porque o imóvel já foi vendido para outro, não poderá ser registrado. Ele vai ser devolvido. Entendi. A prenotação é o marco zero que define quem tem a vez. É um marco temporal que organiza a fila e resolve conflitos quando mais de uma pessoa quer registrar direitos opostos sobre o mesmo imóvel ao mesmo tempo. Então, olha que interessante a interação. A continuidade garante a lógica da corrente de donos e a prioridade resolve a disputa no tempo, quem chegou primeiro. Perfeito! São dois princípios que trabalham juntos para manter a ordem e a segurança jurídica no sistema registral. Fundamentais. Falando em segurança e clareza, como o sistema garante que a gente saiba exatamente de qual imóvel estamos falando e exatamente quem são as pessoas envolvidas? Para não ter dúvida, né? Aí entra outro princípio-chave, o da especialidade. Esse exige identificação perfeita, sem margem para dúvida. E ele se divide em dois aspectos. Quais? Tem a especialidade objetiva, que se refere ao imóvel. A descrição do imóvel na matrícula e nos títulos que vão ser registrados tem que ser precisa, completa, detalhada. Não basta dizer uma casa na rua tal. Tem que ter o quê? Tem que ter a localização exata, número do lote, da quadra, as medidas perimetrais, a área total, quem são os confrontantes, os vizinhos de cada lado, tudo que permita identificar aquele imóvel de forma única, sem confundir com nenhum outro. A lei de registros públicos é bem exigente nisso. Entendi. Identificação única do objeto. E o outro aspecto? É a especialidade subjetiva, que cuida da identificação das pessoas envolvidas. O nome tem que ser completo, sem abreviações, tem que ter o CPF ou o CNPJ, se for empresa, a nacionalidade, o estado civil. Estado civil é importante, né? Importantíssimo. Se a pessoa é casada, tem que constar o regime de bens e, geralmente, os dados completos do cônjuge também. Além disso, profissão, endereço completo. A ideia é a mesma, identificar as partes de forma inequívoca. Para evitar homônimos, fraudes. Exatamente. A clareza na identificação tanto do imóvel quanto das pessoas é vital para prevenir erros, ambiguidades e litígios futuros. A especialidade garante essa precisão. E tem um outro princípio que parece meio óbvio, mas imagino que precisa estar formalizado. Ninguém pode transferir mais direitos do que tem. Certo. Como se chama isso? Esse é o princípio da disponibilidade. Ele parece óbvio, mas é fundamental na prática da qualificação registral. E ele também tem duas faces, por assim dizer.
Quais seriam? A disponibilidade qualitativa, que está muito ligada à continuidade, que a gente já falou. Quem está transmitindo direito, vendendo, hipotecando, tem que ser qualitativamente a pessoa que consta como titular daquele direito lá na matrícula. Se a matrícula diz que o dono é Pedro, a Maria não pode chegar e vender. O direito não está disponível para ela. E a outra face é a disponibilidade quantitativa. Essa se refere à extensão do direito. Você não pode transferir 100% de um imóvel se você só é dono de 50%, ou não pode hipotecar o imóvel todo se você só tem uma fração dele. O registrador tem que verificar se o direito que a pessoa quer transferir ou onerar está disponível para ela, naquela quantidade, naquela fração, lá na matrícula. Entendi. Então o registrador confere se quem vende é o dono, qualitativa, e se está vendendo só a parte que realmente tem quantitativa. Exatamente, garante que o registro reflita a realidade jurídica do direito daquela pessoa. Perfeito. E agora voltando a um ponto que você tocou lá no começo, que parece ser a razão de ser disso tudo, a publicidade. Como ela se manifesta no dia a dia e por que é tão importante assim? A publicidade é, pode-se dizer, a alma do registro de imóveis. Significa que tudo que está registrado ali é público, acessível a qualquer pessoa, não tem segredo industrial no registro imobiliário. E como se acessa essa informação? O principal jeito é através das certidões. Qualquer pessoa física ou jurídica pode ir ao cartório, ou hoje cada vez mais, acessar as centrais eletrônicas pela internet e pedir uma certidão da matrícula de um imóvel. E não precisa justificar o motivo, não precisa dizer, eu quero comprar. Basta pedir. Certidão da matrícula. Ela traz o histórico todo. A certidão de interutor, sim, traz a descrição do imóvel, quem é o dono atual e todo o histórico de registros e averbações. Quem foram os donos anteriores, se tem hipoteca, penhora, usufruto, alguma ação judicial averbada. É a vida do imóvel documentada. E a consequência dessa publicidade toda? Qual o impacto prático? O impacto é gigantesco. Uma vez que a informação está registrada e, portanto, pública, ninguém pode alegar que não sabia. Presume-se que todos têm conhecimento. Se alguém vai lá e compra um imóvel sem tirar uma certidão atualizada antes, E depois descobre uma hipoteca, uma penhora antiga. azar o dele, como se diz popularmente. A informação estava lá, disponível para quem quisesse ver. A publicidade protege quem é diligente e consulta o registro. Por isso que a gente insiste, antes de fazer qualquer negócio com o imóvel, peça a certidão de inteiro teor atualizada. Não é burocracia, é o mínimo de cuidado. É a lição de casa básica, então. Com certeza. Bom, falamos de vários princípios, das leis. Chegamos agora ao coração físico, digamos assim, do sistema. A matrícula. O que ela é exatamente na estrutura do cartório? A matrícula é o documento central. Pensa nela como a ficha de identidade individual de cada imóvel. É ali que toda a vida jurídica daquele bem específico vai ser registrada e controlada. Individual de cada imóvel. Sim, o Brasil adota o sistema chamado de folho real. Isso significa que o nosso registro é organizado pelo imóvel, o real vem de res, coisa em latim, e não pela pessoa do proprietário. Cada imóvel tem a sua própria matrícula, com um número único dentro daquela circunscrição. E o que tem nessa ficha, nessa matrícula, qual é a estrutura dela? A estrutura básica está definida lá no artigo 176 da Lei de Registros Públicos. Ela tem que ter o número da matrícula, a data da abertura, o cartório, claro. Aí vem a identificação completa do imóvel, seguindo aquele princípio da especialidade objetiva que a gente falou, localização, medidas, área, confrontantes. Certo. Depois, a qualificação completa do primeiro proprietário, especialidade subjetiva. E, a partir daí, o mais importante, o histórico cronológico de todos os atos de registro, R, e averbação, AV, que ocorreram naquele imóvel. Tudo lançado em ordem. Então ali ficam listados os R e AV. E você mencionou que tem essa diferença, né? Registro R e averbação AV. Muita gente confunde isso. Qual é a distinção fundamental? Essa distinção é crucial mesmo e às vezes dá um nó. Mas a lógica é a seguinte: o registro R é o ato principal, o mais forte. Ele é usado para as situações que criam, transferem, declaram ou extinguem um direito real sobre o imóvel. Direitos reais, tipo propriedade,
Hipoteca. Exatamente. A compra e venda que transfere a propriedade é um R. A constituição de uma hipoteca que cria um direito real de garantia é um R. A instituição de um usufruto que cria um direito real de usar e gozar é um R. Uma penhora que declara uma restrição judicial sobre o bem também é um R. O artigo 167, inciso I da LRP, lista as hipóteses de registro. Ok. Então o registro mexe na estrutura do direito real. E a averbação, AV? A averbação é um ato acessório. Ela não cria nem transfere o direito real principal em si, mas ela serve para alterar ou atualizar alguma informação que já consta na matrícula, seja uma característica do imóvel, um dado do proprietário, ou para constatar um fato relevante, ou ainda para cancelar um registro ou averbação anterior que perdeu o efeito. Me dá exemplos de averbação. Claro. Mudou o estado civil do dono. Casou, divorciou. Averbação AV, para atualizar. Construiu uma casa naquele terreno que só tinha descrição do lote. Averbação AV da construção. Pagou a hipoteca. Averbação do cancelamento da hipoteca, que era um R. A rua mudou de nome. Averbação AV do novo nome. Recebeu uma notificação de que existe uma ação judicial que pode afetar o imóvel. Pode ser feita uma averbação premonitória, AV. O artigo 67, inciso 2 da LRP traz os casos de averbação. Entendi a lógica. Uma regra prática seria: se mexe com quem é o dono ou cria, extingue um direito real pesado, propriedade, hipoteca, usufruto, penhora, registro, R. Se só atualiza uma informação, estado civil, construção, nome da rua, ou cancela algo que já existia, averbação, AV. É uma ótima regra prática. Ajuda bastante a diferenciar. E é importante saber a diferença porque a lei exige o ato correto, né? Os custos e emolumentos podem ser diferentes e fazer o ato errado pode invalidar ou não produzir o efeito desejado. Certo. E para fechar essa parte da matrícula, você falou que cada imóvel tem a sua. Isso é um princípio também. Sim, é o princípio da unidade matricial. A regra é clara. Um imóvel igual a uma matrícula. Cada unidade imobiliária juridicamente autônoma tem que ter a sua própria matrícula individualizada no cartório da sua circunscrição. Isso evita duplicidade de registros para o mesmo imóvel e concentra todo o histórico dele num único lugar. Mas e quando um terreno grande é dividido em vários lotes para vender? Ou quando alguém compra 2 terrenos vizinhos e quer juntar num só? Como fica a unidade aí? Nesses casos, a unitariedade é mantida através de procedimentos específicos que também são atos de registro ou averbação. Se um imóvel maior é dividido em lotes menores, ocorre o desmembramento ou loteamento, dependendo do caso. A matrícula original da área maior é encerrada ou sofre uma averbação se a divisão for só parcial, e são abertas novas matrículas, uma para cada lote resultante. Cada novo lote terá sua matrícula individual. Ah, então nascem novas matrículas. Isso. E no caso contrário, se alguém é dono de 2 ou mais imóveis vizinhos e quer juntá-los num só, maior, ele faz a unificação ou remembramento. Nesse caso, as matrículas originais dos imóveis que foram juntados são encerradas e é aberto uma nova matrícula para descrever o imóvel maior resultante da unificação. Entendi. Então, mesmo nessas mutações, a regra um imóvel, uma matrícula continua valendo, seja encerrando antigas e abrindo novas. Exatamente. O sistema busca sempre manter essa correspondência para garantir a clareza e a organização. Ufa! Olha, percorremos um caminho bem completo, hein? Começamos lá com aquele choque de realidade de que só o contrato de gaveta ou mesmo a escritura não garante a propriedade perante todos. Aí entendemos o papel do CRI como essa entidade delegada, fiscalizada. Vimos as leis principais, Código Civil, LRP, Lei dos Cartórios e a nova lei do SERP. Isso. E depois mergulhamos fundo nos princípios, que são as verdadeiras regras do jogo. Inscrição, instância, a crucial legalidade com a qualificação e a nota devolutiva, Territorialidade, continuidade, prioridade com a prenotação, especialidade objetiva e subjetiva, disponibilidade qualitativa e quantitativa,
a importantíssima publicidade via certidões e a unitariedade matricial. Foi um belo passeio pelos fundamentos. E fechamos com a estrutura da matrícula, o coração do sistema, e a diferença-chave entre registro R e averbação AV.